Financiar um imóvel é uma das decisões financeiras mais importantes da vida. E em 2026, com as mudanças no mercado, novas taxas e um cenário econômico mais sensível, entender como financiar pode fazer muita diferença no valor final que você vai pagar e também na sua tranquilidade ao longo dos próximos anos. A verdade é que muita gente ainda contrata um financiamento sem entender totalmente como funcionam as modalidades, os juros, custo efetivo total e sem fazer um planejamento adequado. E é justamente aí que começam os problemas. Parcelas que apertam demais, falta de reserva, escolhas apressadas e, em muitos casos, custo muito maior do que o necessário. Nesse vídeo, eu vou te mostrar o passo a passo para fazer um financiamento de imóvel do jeito certo em 2026, sem promessas milagrosas, sem jogar a culpa em instituições financeiras, apenas orientação clara, estratégica e responsável para que você tome uma decisão sustentável e adequada ao seu momento de vida. Se esse é o objetivo para este ano, fica comigo até o final, porque esse conteúdo realmente evita erros caros e ajuda você a construir um financiamento mais inteligente. Oi, meu nome é Marina, sou diretora de produtos e operações aqui da Cashme, trabalho com home equity há mais de 5 anos, então sou especialista no assunto. O primeiro passo é entender qual modalidade de amortização você vai utilizar, saque ou price. Saque é o sistema de amortização constante. Na saque, a amortização, que é a parte da parcela utilizada para diminuir a sua dívida, é sempre a mesma. O que muda é o valor dos juros, que diminuem com o tempo. Por isso, as parcelas começam mais altas e vão caindo mês a mês. As vantagens são a redução mais rápida da dívida, o valor total de juros no contrato é menor e é mais previsível para quem pensa em amortizar ao longo do tempo. Já o ponto de atenção é que as parcelas iniciais são mais altas e podem pesar no seu orçamento. Para quem quer segurança no longo prazo e pensa estrategicamente, a saque costuma ser a mais indicada. Na price, as parcelas são constantes no início ao fim. A amortização é menor no início e aumenta aos poucos. E por isso, os juros totais costumam ser maiores do que na saque. A vantagem é a maior previsibilidade das parcelas e é bom para quem precisa de estabilidade no curto prazo. E o ponto de atenção é que o saldo devedor demora mais tempo para ser quitado, o que reduz a eficiência de amortizações antecipadas no começo. Escolher entre saque e price não é sobre qual é melhor, mas sim sobre qual se encaixa melhor no seu fluxo de caixa, no seu risco e no seu planejamento de longo prazo. Além disso, é importante saber que em contratos corrigidos por indexadores, ou seja, aquelas taxas de juros pós-fixadas mais IPCA, por exemplo, o valor das parcelas pode variar mensalmente conforme a inflação, independentemente da tabela de amortização. O passo 2 é planejar o seu orçamento antes de contratar o seu financiamento. Sem dúvida, pular esse passo é o erro mais comum. Antes de assinar qualquer proposta, você precisa entender quanto pode comprometer a sua renda sem correr riscos e sem prejudicar os seus outros objetivos. Quanto posso comprometer de renda? A recomendação do mercado é de até 30% da renda familiar, mas isso é apenas um limite bancário, não necessariamente o ideal para você. Para financiar do jeito certo, considere a sua reserva de emergência atual, os seus gastos variáveis e sazonais e os seus planos futuros, filhos, mudança de emprego, carro, estudos e seu nível de segurança financeira. Muitas pessoas fazem o contrário. Procuram o maior valor possível que o banco aprova e não o valor que cabe no seu orçamento. Esse é um dos motivos pelos quais tantos financiamentos se tornam um peso, não pelo custo, mas pela falta de planejamento. As instituições financeiras financiam em média de 60% a 80% do valor do imóvel, e é comum as pessoas utilizarem toda a reserva de emergência para completar a entrada. Mas isso aumenta o risco e dificulta amortizações futuras, que poderiam reduzir juros e encurtar o prazo do financiamento. O ideal é equilibrar entrada suficiente para melhorar as condições e a reserva financeira intacta para emergências e amortizações extraordinárias estratégicas. Às vezes, ao invés de buscar um imóvel de 800 mil, optar por um de 650 pode ser a diferença entre um financiamento saudável e anos de aperto. O terceiro passo é comparar taxas e instituições financeiras. Em 2026, comparar taxas é ainda mais importante, porque o mercado está competitivo, com modelos de financiamento variando entre TR, IPCA, poupança e outras estruturas. Mas o ponto principal é entender que você não deve comparar apenas a taxa nominal. O que realmente importa é o custo efetivo total, ou seja, a SET. A SET inclui juros, tarifas bancárias, seguros obrigatórios, custos operacionais e correções e indexadores. Uma diferença pequena na taxa pode se transformar em dezenas ou até centenas de milhares de reais ao longo do financiamento. E por que comparar é tão importante? Porque financiamentos são contratos longos. Aquilo que parece pouco no curto prazo se acumula de forma significativa ao longo dos anos. É por isso que o ideal é simular em mais de uma instituição financeira.
entender como cada empresa estrutura suas taxas, com quais indexadores trabalha e saber o set da operação. Além de avaliar previsibilidade versus flexibilidade e pensar no seu perfil financeiro e no seu grau de tolerância ao risco. Lembre-se, a instituição financeira não está tentando te prejudicar, mas ele vai oferecer produtos diferentes para perfis diferentes e cabe a você escolher o que encaixa melhor no seu orçamento e nos seus objetivos. A Cashme conta com um time de especialistas financeiros que podem te auxiliar do começo ao fim do seu financiamento, garantindo que você tome as melhores decisões para o seu momento financeiro. O quarto passo é a estratégia para amortizar e pagar antecipado. Esta é uma das chaves para financiar de forma inteligente em 2026. Uma estratégia de amortização pode reduzir o prazo total do financiamento, o valor pago em juros e até o impacto de indexadores. Existem duas formas principais de amortização: amortizar para reduzir prazo e amortizar para reduzir parcela. No caso da amortização, para reduzir prazo, você mantém o valor da parcela e reduz a quantidade de meses. Isso significa uma maior economia em juros. E a amortização para reduzir parcela, você mantém o prazo e diminui o valor mensal. Isso pode significar uma ajuda no seu fluxo de caixa. Em muitos casos, reduzir prazo é a estratégia mais eficiente financeiramente, mas isso depende da sua realidade financeira. Amortizações extraordinárias, ou seja, pagamento das parcelas ou até mesmo do saldo devedor integral antes do prazo estipulado em contrato, podem te ajudar a economizar muito dinheiro com juros. Amortizar com consciência é muito mais fácil quando você escolhe um imóvel que realmente cabe no seu momento atual. Quer financiar o seu imóvel do jeito certo em 2026 e aproveitar condições inteligentes para reduzir juros e planejar melhor o seu pagamento? Aqui na Cashme, você estrutura o seu crédito imobiliário com acompanhamento e simulações que te dão clareza antes da contratação. Clique no link do comentário fixado e conheça o nosso financiamento imobiliário. E se esse conteúdo te ajudou, deixe seu like, se inscreva no canal e fique de olho nos próximos vídeos. Até mais!